Perdeu seu polegar em um acidente de trabalho e quer saber quanto você pode receber? Dependendo de como esse acidente aconteceu, você pode ter direito a receber 3 indenizações diferentes, todas pagas pela empresa. Além disso, você também pode receber uma indenização do INSS, chamada de auxílio acidente. E aqui nesse vídeo eu vou te mostrar todas essas indenizações, as condições para você receber e o valor médio de cada uma. Então, se você perdeu o polegar no trabalho, fica comigo até o fim do vídeo. Meu nome é Alan, eu sou advogado aqui no MDN Advocacia e aqui no canal a gente fala sobre os direitos de quem se machuca ou adoece no trabalho. Então, se esse assunto te interessa, já se inscreve. Quando você sofre um acidente de trabalho e esse acidente causa a amputação do seu dedo polegar, você pode receber indenizações por danos morais, materiais e estéticos. Essas indenizações são pagas pela empresa, mas para você ter direito, ela precisa ser responsável pelo que aconteceu. Na prática, ela precisa ter algum tipo de culpa pelo acidente. Vamos ver aqui alguns exemplos para ficar claro. O primeiro exemplo seria a empresa te colocar para trabalhar operando uma serra circular e exigir que você retire a proteção da máquina para produzir mais. E aí, ao retirar essa proteção, você acaba se acidentando. Nesse caso, a culpa é sim da empresa. A situação também é considerada culpa da empresa quando a máquina sequer tem essa proteção. Outro exemplo seria quando você trabalha com máquinas inadequadas ou se acidenta quando uma das máquinas da empresa dá problema. Isso tudo pode ser considerado como um acidente por culpa da empresa. Claro, esses são só exemplos. Não tem como eu te dizer aqui uma lista de todas as situações em que a empresa vai ter culpa. Tem que analisar aí cada caso. Agora, olha só a diferença aqui. Imagina que tinha lá a proteção na máquina, todo mundo usa a proteção, todo mundo sabe como é perigoso não utilizar, a empresa até já fez uns treinamentos sobre isso. Aí você, por livre e espontânea vontade, resolve tirar a proteção da máquina e se acidenta. Tá vendo a diferença? Apesar de ter sofrido o acidente, a culpa não foi da empresa, a culpa foi sua. Você sabia dos riscos e mesmo assim se colocou nessa situação. Nesse caso, a empresa não tem que te pagar indenização nenhuma. Você pode ter sofrido o acidente mais grave, né? Você pode ter perdido aí seu polegar, até outros dedos, mas infelizmente, nesse caso, você não recebe indenização. Você até pode ter outros direitos, como estabilidade no emprego, auxílio-doença e o auxílio acidente que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Inclusive, esses dois últimos direitos são pagos pelo INSS e não pela empresa. Agora, se o seu acidente aconteceu por culpa da empresa, você pode receber várias indenizações que eu vou mostrar agora. Mas antes de entrar em cada uma das indenizações, eu preciso te dizer que aqui no canal a gente publica vídeo todos os dias. São vídeos sobre os direitos de quem se machuca ou adoece no trabalho. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa as notificações para você ficar sempre por dentro dos seus direitos. Agora entrando aqui na primeira indenização que você pode receber, que é a indenização por danos morais. O objetivo dela é compensar o seu sofrimento por ter se acidentado no trabalho e perdido o polegar. Para receber essa indenização, basta que você tenha sofrido o acidente por culpa da empresa. Como o objetivo dela é compensar algo subjetivo, é bem difícil dizer qual vai ser o valor. Isso porque aqui não é como se você tivesse quebrado uma peça do seu carro. A gente está falando de um sofrimento, da dor, as noites sem dormir. Então, é bem difícil colocar preço nisso. Na lei, não existe um valor fixo para essa indenização. O que a lei diz é que a justiça pode estabelecer um valor de até 50 vezes o seu salário. Mas o STF já disse que esse limite é só o norte, é só um direcionamento, que o valor ele pode até ser maior do que 50 vezes o seu salário. Na prática, o que eu vejo são decisões condenando a empresa a pagar de 15 a 50 mil reais em caso de perda do polegar. Esse valor varia conforme a gravidade do que aconteceu, ou seja, se você perdeu todo o polegar ou só parte dele, se você machucou outras partes do seu corpo, tudo isso daí vai influenciar no valor. Além disso, a justiça também vai analisar o nível de culpa que a empresa teve. Por exemplo, se estava tudo errado, já tinha até acontecido outros acidentes parecidos, isso daí vai influenciar para que o valor seja maior. A justiça também vai considerar se é uma empresa grande ou empresa pequena, também o valor do seu salário. Tudo isso daí vai influenciar no valor da indenização. Além da indenização por danos morais, você também pode receber uma indenização por danos estéticos. Essa indenização por danos estéticos tem um objetivo diferente. O objetivo dela é compensar a mudança no seu corpo. No seu caso, essa mudança foi
justamente a perda do seu polegar. Assim como a indenização por danos morais, essa indenização por dano estético também não tem um valor fixo. Ela segue os mesmos parâmetros que falei lá para o dano moral e na prática também varia entre 15 a 50 mil reais. Além dessas indenizações por danos morais e estéticos, você pode receber uma indenização por danos materiais. Na verdade, existem 3 tipos diferentes de indenização por danos materiais. A primeira tem o objetivo de reembolsar tudo aquilo que você gastou ou que vai gastar devido ao acidente. Ou seja, é uma indenização para custear todas as suas despesas médicas. Nessa indenização entram aí despesa com consulta, exame, medicamento, tudo que for devido aí em razão do acidente. O valor dela vai ser exatamente o valor daquilo que você gastou, né, e comprovou. Então, não basta ter gastado R$100 com medicamento. Você precisa ter as notas fiscais ou então recibos daquilo que você gastou. Se você vai precisar fazer fisioterapia, tem que ter aí o comprovante de que gastou com as sessões ou que vai precisar ir fazer essas sessões. Aí, tá certo. Além do que você gastou, essa indenização por danos materiais ela vai ter que cobrir o que você vai deixar de ganhar por causa do acidente. Provavelmente você precisou se afastar pelo INSS em decorrência desse acidente. Talvez passou aí 2 meses ou até mais tempo afastado. Durante esse tempo em que você fica afastado, a empresa não te paga salário e você recebe só o benefício do INSS, que é menor do que o seu salário. Nesse caso, você tem direito de exigir da empresa os salários que você deixou de receber. E mais, né? Como você perdeu o seu polegar, é possível que ao retornar do INSS, você não consiga mais trabalhar da mesma forma. Então, é possível que você tenha perdido parte da sua capacidade de trabalho. Quando isso acontece, você tem direito a receber uma pensão vitalícia. Essa pensão é como se fosse uma aposentadoria. Ela costuma ser paga em uma parcela única. Ela é calculada de acordo com o percentual da sua perda de capacidade e da sua expectativa de vida. E aí calcula em uma parcela única. Vamos entender aqui com calma por que essa indenização é que costuma aí ter os maiores valores na justiça. Quando você entra com o processo pedindo indenização pela perda do polegar, o juiz vai mandar que seja feita uma perícia no seu dedo. Essa perícia vai avaliar se a amputação gerou uma perda da sua capacidade de trabalho e qual é o percentual dela. Geralmente, em caso de amputação do polegar, essa perda gira em torno de 25%. Isso aí pode ser maior ou menor, dependendo do seu caso e do que você faz. Esse percentual é que vai ditar o valor da sua pensão. Por exemplo, se você teve uma perda de 25%, o valor da pensão vai ser de 25% da sua remuneração. Ou seja, se você ganha R$ 1.400 por mês, sua pensão vai ser de R$ 350 por mês. Isso daqui você vai receber mês a mês até se aposentar ou morrer. Mas, como eu falei antes, geralmente o que a justiça faz é calcular quantos anos de expectativa de vida você tem e manda a empresa pagar tudo de uma vez só. De acordo com a sua expectativa de vida, eles vão calcular a sua sobrevida e fazer o cálculo da pensão. Por exemplo, se você tem aí uma sobrevida de 30 anos, ele vai calcular quanto que dá 30 anos de 350 por mês, né? Que dá em torno de R$ 120 mil. Essa expectativa de vida ela é definida pelo IBGE, né? De acordo com a sua idade na época lá do acidente e se você é homem ou mulher. Nessa conta também entra férias, 13º, FGTS, então fica um valor bem considerável. Se você quiser entender melhor esse cálculo, eu gravei um vídeo só falando sobre isso, né? Te mostrando aí como calcular isso aí na prática e com vários exemplos. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Gente, além das indenizações que devem ser pagas pela empresa, você pode ter direito a uma indenização paga pelo INSS. Na verdade, é um benefício chamado de auxílio acidente. Esse benefício é pago para todos que sofrem um acidente que deixa alguma sequela. No caso da perda do polegar, provavelmente isso vai reduzir sua capacidade de trabalhar. Por isso, você pode ter direito ao auxílio acidente. O valor desse auxílio acidente é meio salário de contribuição e ele é vitalício, ou seja, você vai receber ele até se aposentar. E aí, o melhor desse benefício é que você pode continuar trabalhando de carteira assinada normalmente e receber ele acumulado com seu salário. E o melhor de tudo, não precisa nem ter culpa e a empresa ter culpa. Aquela coisa toda da culpa que eu falei ali no começo do vídeo, não se aplica a esse direito. Só aplica ali em relação às indenizações
pagas pela empresa. No caso do auxílio acidente, independente de como o acidente aconteceu, você tem direito ao benefício. Para receber esse auxílio acidente, você solicita a perícia no INSS, pelo meu INSS ou então pelo 135. Aí se o INSS recusar, que geralmente isso acontece, você precisa ir para a justiça. E sobre as indenizações que eu falei que a empresa tem que pagar, ela não vai pagar voluntariamente, tá bom? Eu, pelo menos, nunca vi isso acontecer. Provavelmente você vai precisar colocar a empresa na justiça para cobrar essas indenizações. E, gente, esse tipo de processo é bem delicado e não é qualquer advogado que sabe atuar. Por isso, eu vou deixar esse vídeo aqui do lado, em que o Ivan mostra na prática como escolher um especialista para o seu caso. Eu também vou deixar ali no topo do vídeo um botão para quem quiser falar comigo pelo WhatsApp. Um abraço e até o próximo vídeo.